Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Focados aí, aprendendo a linguagem, a linha de raciocínio da banca CESP? Então, bora lá, esse curso é muito importante. Se o seu edital traz aí a banca Sebrasp, CESP, é importante conhecer a banca, e muitos alunos me pediam, professor, faça um curso direcionado, a gente sente a necessidade disso, um curso focado realmente na minha banca, porque quando é gravado um curso, ou então quando é feito aulas no presencial, seja onde for, são aulas geralmente genéricas, né, para todo concurso. E é difícil o aluno encontrar um curso específico para a banca dele mesmo, para o concurso dele. E é a proposta que eu trouxe aqui para vocês nesse curso de administrativo direcionado para a banca CESP, Sebrasp. Aqui interessa o que ela fala, não interessa o que as outras falam, não. Aqui é só CESP, acabou e pronto. Beleza? Então, bora lá, primeira questão, CESP 2019, TCE de Roraima. Sobre os princípios administrativos, julgo item. Constitui violação aos princípios constitucionais da administração pública a nomeação de cônjuge de prefeito para o cargo de secretário estadual, mesmo que o nomeado possua inegável qualificação técnica e idoneidade moral. Muito cuidado com isso. Por quê? Aqui nós vamos tratar de uma súmula bem importante, que é a súmula vinculante 13 do STF. Como o nosso curso é de questões, então eu vou traçar vários assuntos aqui, vou jogar aqui várias informações, depois você para em casa e estuda. Tem um curso aí completo, Direito Administrativo, começando do zero. Se você tem alguma dificuldade, aconselho que você entre lá naquele curso também, para você aprender o Direito Administrativo da base. Então, a súmula 13 do STF, ela vai vedar o nepotismo, essa nomeação de parentes de até o terceiro grau para ocupar um cargo em comissão ou função de confiança. Só que o STF, ele afastou, ele disse, olha, a súmula vinculante 13 não é aplicada para os cargos de natureza política, para secretário estadual, secretário municipal ou ministro de Estado. Exemplo, não é só os três, não, os três principais exemplos. Não é aplicado. Então, o prefeito pode nomear a mulher dele como secretária. A prefeita também pode nomear o marido como secretário, o filho, seja lá quem for. Isso aí é permitido, mas cuidado, que não é também assim livre demais. Vou trazer aqui para vocês um entendimento bem recente, ó, 17 de setembro de 2019, e vai dizer, ó, o STF tem afastado a aplicação da súmula 13 a cargos públicos de natureza política, como são os cargos de secretário estadual e municipal. Que eu acabei de dizer. Ele afastou, ó, não tomar cuidado, pode nomear aí filho, sei lá quem for, para secretário estadual municipal. Mas cuidado, não é assim também, acabou, bora, bota todo mundo. Mesmo em caso de cargos políticos, será possível considerar a nomeação indevida nas hipóteses de, primeiro, nepotismo cruzado. Nepotismo cruzado é quando acontece o seguinte: o prefeito da cidade A nomeia a mulher na cidade B, e o prefeito da cidade B nomeia a mulher na cidade A. Nepotismo cruzado aqui, ó. Nesse caso não vai ser permitido, é proibido. Fraude à lei. A pessoa vai nomear o outro só para fraudar, para dar um foro privilegiado para aquela pessoa, por exemplo. Então, a nomeação, a única intenção dela é fraudar a lei, conceder algum benefício para aquela pessoa. Então, também não vai ser possível. Ou inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. Como assim, professor? Teve um prefeito, não vou citar o nome dele aqui, mas ele nomeou o filho dele para secretário assim que ele ganhou a eleição. O Tribunal de Justiça foi lá e derrubou a nomeação, porque o filho dele não tinha qualificação nenhuma. Então, tipo assim, tava na cara que o prefeito tava só querendo dar um cargo público pro filho dele. Então, o TJ foi lá e derrubou a nomeação. Então, quando não tem essa qualificação técnica, então também não vai ser possível, não. Então, voltando para a questão. Constitui violação aos princípios constitucionais da administração pública a nomeação de cônjuge de prefeito para o cargo de secretário estadual. Não.
Até aqui, não constitui violação, não. O STF permite essa nomeação. Mesmo que o nomeado possua inegável qualificação técnico-profissional e idoneidade moral. Aí é que garante mesmo, né? Se ele tem inegável, está garantida aí a qualificação técnico-profissional dele e a idoneidade moral, então ele pode sim ocupar esse cargo. Não poderia se ele não tivesse qualificação técnico-profissional e idoneidade moral. Embola minha língua falar este nome, já perceberam. Idoneidade moral. Então, beleza, a questão está errada, porque diz que constitui violação aos princípios constitucionais. Não constitui, não. Cuidado com esse nome inegável. Dizer que ele possui inegável não está dizendo que ele não tem. É que está garantindo, ó, é inegável, não tem nem como negar que ele tem qualificação técnica e idoneidade moral. Se ele não tivesse, né, essa falta, essa ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral, isso aí poderia prejudicar a nomeação dele. Beleza. Segunda questão. Constitui violação aos princípios constitucionais da administração pública a limitação de idade por ato administrativo para fins de inscrição em concurso público, ainda que tal medida esteja fundamentada na natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Vamos analisar. Fazendo que constitui violação aos princípios a limitação de idade por ato administrativo. Tá certo. Vou dar logo o gabarito, mas vou contar. Por quê? Porque o STF entende que essa limitação de idade, que geralmente é prevista em concurso da área militar, ela só pode ser estabelecida se for um requisito assim, essencial para as atribuições do cargo, para exercer as atribuições do cargo, e só pode ser estabelecida por lei. Então, se ela for estabelecida por ato administrativo, vai estar violando os princípios administrativos, princípios constitucionais. Professor, não entendi. O seguinte, geralmente o concurso para soldado da Polícia Militar, ele tem um limite de idade, 30 anos, 33, 35 anos, por conta que o militar, ele precisa de um vigor físico, ele vai ter que correr, ele vai ter que pular um muro, enfim. Então, justifica essa idade. Apesar de que, hoje em dia, tem muitas pessoas de 60, eu mesmo, se é uma pessoa de 50 anos de idade que faz academia, dá uma carreira em mim tranquilamente. Não existe mais, justifica isso daí, né? Beleza. Só que aí teve um concurso para médico da Polícia Militar, e esse concurso tinha limite de idade. E aí o STF disse, opa, não, médico não vai sair correndo atrás de bandido. O médico da Polícia Militar vai ficar dentro do quartel. Então, tanto faz se o cara tem 30, 40, 50 anos, pode fazer o concurso, então não pode limitar a idade. Então, esse foi o entendimento do STF, a súmula 683, que vai dizer o seguinte: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º tríplice da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. E para complementar aqui, ó, a lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o artigo 7º tríplice da Constituição. Entretanto, não se pode exigir para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo, o que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Terceira questão, CES 2019, TJ do Distrito Federal e Territórios. No âmbito da atuação pública, faz-se necessário que a administração pública mantenha os atos administrativos, ainda que estes sejam qualificados como antijurídicos, quando verificar a expectativa legítima por parte do administrado de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. A interrupção dessa expectativa violará o princípio da legalidade. Está muito bonita a questão, mas a questão está errada, porque a interrupção dessa expectativa vai violar o princípio da confiança legítima, ou também chamado princípio da proteção à confiança. É um princípio que é novo assim em provas. Então, vai violar o princípio da confiança legítima e proteção à confiança. Por quê, professor? Por várias palavrinhas que ele falou, ó. Mantenha os atos administrativos, ainda que eles sejam qualificados como antijurídicos, quando verificar a expectativa
expectativa legítima por parte do administrado de estabilização dos efeitos. Essa teoria de estabilização dos efeitos do ato administrativo, ela vai dizer o seguinte, que o ato, mesmo sendo ilegal, ou como a questão colocou aqui, antijurídico, ele pode permanecer no mundo jurídico se ele for causar um dano maior se ele for anulado. E também para não quebrar essa expectativa do administrado, como acontece geralmente na pessoa que entra ilegalmente no concurso público. Ela compra o gabarito da prova, e aí ela começa a praticar vários atos, e aí depois descobre que essa pessoa comprou o gabarito e é colocada para fora. Mas aí, o que ele fez? Os atos administrativos que ele praticou continuam válidos? Sim, por conta da expectativa legítima do administrado e para garantir essa estabilização dos efeitos. Beleza? Então, quarta questão. Os princípios elencados na Constituição Federal, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aplicam-se à administração direta, autárquica e fundacional, mas não às empresas públicas e sociedade de economia mista, que exploram atividade econômica. Errado. Artigo 37 da Constituição Federal. Os princípios administrativos são aplicáveis à administração direta e indireta de todos os poderes da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, não tem essa de dizer que sociedade de economia mista, que empresa pública, não vai respeitar princípio administrativo. Beleza. Quinta questão. Acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, julgue o item. Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge, em virtude de decisão judicial liminar, ainda que a remoção não se ajuste à legalidade estrita. Teoria do fato consumado é um assunto bem novo aí nas provas de direito administrativo. Eu vou explicar aqui uma coisa para vocês. Isso aqui geralmente ocorre em concursos da área policial. Não que concurso de área de tribunais e Ministério Público não tenha, mas da área policial tem mais, vai explicar o porquê. Geralmente o concurso policial é feito de 5 etapas. A prova de conhecimentos, que é a prova objetiva, o exame de saúde, o exame psicológico, o teste de aptidão física e a investigação social. Então, são 5 etapas. E o candidato tem que ser aprovado nas 5. Só que muitas vezes ele passa aqui na prova, ele passa no de saúde, ele fica no psicológico. E aí ele não concorda com isso. Ele, não, eu passei, entra com recurso, entra com mandado de segurança, e o concurso vai andando. Aí o juiz, para ele não ter um prejuízo maior, o juiz concede uma liminar no mandado de segurança e diz, ok, vai, continua aí. E o cara continua. E ele continua no concurso com o nomezinho subjúdice. Está esperando uma decisão judicial, porque o mandado de segurança, o juiz concede a liminar, mas depois tem que julgar o mérito. Beleza. Só que aí o cara faz isso tudo, e é como o judiciário, muitas vezes tem uma demanda muito grande e demora a decidir, o cara toma posse, entra em exercício, começa a trabalhar, está aí 6 anos que ele já está trabalhando, e ele pensa, nada mais pode acontecer comigo. Pronto. Entrei com mandado de segurança, estou dentro, acabou, beleza. Só que 6 anos depois, o juiz pega o processo lá, analisando e diz, não, meu patrão, ó, naquele tempo você ficou no psicológico. Eu analisei aqui direitinho, mas tá certo mesmo. Não tem essa não, você ficou mesmo. Naquela época eu consegui eliminar, porque eliminar é uma coisa que na questão da fumaça do mão direito e o perigo da demora. Mas, hoje aqui o mérito, realmente, a banca tem razão, você perdeu. Aí ele, revoga a liminar que garantia você no concurso público. O que vai acontecer? Você, 6 anos depois, já comprou carro, comprou casa financiada, já fez tudo. Aí você vai dizer, não, seu juiz, teoria do fato consumado, já estou há 6 anos aqui. E aí, vai aplicar? Não vai aplicar. Você vai perder o seu cargo. Vai sair. Vai voltar a ser concurseiro. Isso aqui aconteceu, infelizmente,
com 3 alunos meus na Polícia Militar do Piauí. Eles entraram com mandado de segurança, consideraram liminar, começaram a trabalhar. Depois que o juiz foi julgar o mérito, o juiz disse, não, vocês realmente ficaram ali no TAF, ficou ali na investigação social, no psicológico, e buf, perderam. Teve um caso bem interessante. Eu fiz um aulão em Picos, no Piauí, e eu coloquei essa questão no aulão. E aí depois eu fui ministrar aula lá na turma da PRF em Picos. E aí, nesse dia, dessa mesma aula aqui, ele pediu carona, que morava perto dos meus pais lá em Picos. Aí eu dei carona para ele dentro do carro e disse, professor, o senhor fez eu chorar 2 vezes. Eu disse, rapaz, que motivacional forte foi esse que eu fiz, que você chorou aí, né? Ele disse, não, professor, naquela história da liminar, porque foi o meu caso. Eu trabalhava, estava com 3 anos, estava trabalhando na Polícia Militar, o juiz julgou, eu perdi e saí fora. Aí estava lá, estudando para concurso de novo. Para evitar isso, o último concurso da PRF, 2019, não nomeou quem estava sob júri. Eu conheço uma pessoa que está nessa situação e a PRF segurou a nomeação dele. Para evitar isso, que a pessoa seja nomeada lá na frente, vai perder o cargo, né? Só que aí, olha como o estudo tem várias coisas, tem que saber tudo. Beleza, não tem teoria do fato consumado aqui. O que é teoria do fato consumado? Olha o nome, fato consumado. Aquele fato já se consumou pelo tempo. Tipo assim, todo mundo já sabe que ele é policial, aquele fato já se consumou. Mas não, nesse caso aqui não se aplica. Agora, se o judiciário demora demais, demora, o cara, pufo, se aposenta. Agora aqui sim. Agora aqui aplica a teoria do fato consumado. Quando ele se aposenta, aí pronto, aí ele não perde mais. Aí o juiz pode dizer, não, vou revogar a liminar. Revogue, faça o que você quiser com ela. Estou aposentado mesmo, aí já aplica a teoria do fato consumado, a pessoa não perde a aposentadoria. E nesse caso aqui, a terceira situação do fato consumado está sendo cobrada em prova, eu não vou aplicar também a teoria do fato consumado aqui, portanto o item está errado. Uma observação bem interessante aqui, ó. Em suma, não se aplica a teoria do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público por força de decisão judicial provisória posteriormente revista. Foi o que eu falei para vocês, né? E a questão, trazendo a terceira situação, ela vai falar da questão da remoção de um servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar, ainda que a remoção não se ajuste à legalidade. Como assim, professor? Se eu tenho aqui um casal, o homem e a mulher, ou pode ser homem com homem também, não tem nenhum problema. Mulher com mulher também, não tem problema nenhum. E aí, um deles foi removido ex officio. O outro, obrigatoriamente, vai ser removido. Pede, a administração pública vai conceder, porque vai ter que levar o casal junto. Mas aqui, nessa situação, esse rapazinho aqui pediu a remoção dele. Esse outro aqui pode pedir? Pode. Mas é obrigado a administração pública conceder? Não, não é obrigado. Mas ele pode pedir, acompanhar. Só é obrigado quando é ex ofício. Aí sim, o outro vai junto. Aí acontece que esse rapazinho aqui, ele pega a remoção dele, consegue, faz de tudo e tá lá e vai. Só que a remoção dele não está ajustada à legalidade, mas ele consegue eliminar. Ele vai buscar o mandado de segurança, o juiz dá o liminar para ele ser removido. Chegando lá na frente, o juiz diz: não, tá errado. O cônjuge dele foi removido a pedido. Então a administração pública não tinha obrigação de remover. Buf, tira, e o cara tem que voltar ao local que ele estava trabalhando. E aqui não se aplica a teoria do fato consumado. Portanto, aqui na questão está errada. Sexta questão. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas por força de decisão judicial, decisão liminar, melhor dizendo, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da confiança legítima. Olha aí, olha o que eu acabei de falar para vocês, que no TRF da primeira região está dizendo que o Sérgio foi reprovado, mas por força de uma decisão liminar, a questão deixou bem claro, ele obteve sua nomeação e tomou posse. 6 anos depois, por que a questão colocou 6 anos? Para você confundir com isso daqui, ó. A anulação de ato administrativo,
tem um prazo de 5 anos para terceiros de boa-fé, só que a revogação não tem prazo. Então, a questão colocou 6 anos para confundir, para você achar que tinha esse prazo aqui. Mas cuidado, ela não está falando de anulação, está falando, ó, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção à confiança? Não, não violou, porque ele não tem direito a isso daí não, conforme tem aqui a decisão que eu acabei de ler para vocês, e também que eu destaquei aqui, né, fiz todo um fluxograma aí, ele não tem direito porque a decisão era liminar. Beleza, sétima questão. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Questão muito boa. Vou tratar aqui para você esse princípio novo aí do direito administrativo, chamado juridicidade, que surgiu com a constitucionalização do direito administrativo, juridicidade. Ele é uma ampliação do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele diz, tem que respeitar a lei. E fica muito preso, a lei só pode fazer o que a lei manda. A juridicidade vai dizer o seguinte, olha, você tem que respeitar a lei, tem que respeitar os decretos, você tem que respeitar as resoluções, você tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar os atos administrativos e assim por diante. Então, é todo um bloco de legalidade que tem que respeitar. As bancas trazem que o princípio da juridicidade diz que tem que respeitar a lei e o direito. Então, juridicidade, ele ampliou. Não é só a lei, não. Tem decreto, tem resolução, tem atos normativos aí, que o administrador público ele tem que respeitar. Olha o que a questão diz. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade. Ok. Ele é uma nova compreensão da ideia de legalidade mesmo. Acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Pergunto para vocês. Se você aqui, no princípio da legalidade, tem uma lei para você cumprir, ou então só a lei. Aqui você tem várias outras. Você tem mais liberdade ou menos liberdade? Vou até esclarecer. Se, vamos supor, tem um policial olhando para você, agora tem 10 policiais olhando para você, onde é que você vai ter mais liberdade? Quando só tem um, ele pode virar a cara, você pode fazer alguma coisa ali, agora são 10 olhando para você. Então, o princípio da juridicidade, ele não aumentou a discricionariedade, ele foi reduzir, porque agora eu tenho um decreto que eu tenho que cumprir, eu tenho uma resolução que eu tenho que obedecer. Então, deixou mais vinculado ali o administrador público, questão muito boa. Então, o princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, ok, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade, não. Não aumentou a discricionariedade, não. Oitava questão. Outra coisa interessante, nova aí também, direito administrativo. O fenômeno da deslegalização, também chamado de delegificação, significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior. Bem interessante. O que é essa deslegalização? A deslegalização é o seguinte, eles querem tirar que tudo seja tratado por lei. Aqui no Brasil tem muito isso, né? É lei, faz uma lei, tem que fazer, criar uma lei, mudar uma lei, revogar, enfim. A deslegalização vai dizer, calma aí, não precisa disso tudo, não. Então, vamos rebaixar algumas matérias para atos administrativos, para atos normativos de hierarquia inferior à lei, para um decreto, para uma resolução, para uma portaria. Então, tipo assim, a lei de drogas, artigo 1º, parágrafo único, é o parágrafo 1º da lei de drogas, não traz o conceito de drogas. Ele vai dizer que um ato do executivo vai trazer esse conceito, que é uma portaria da Anvisa que traz o conceito de drogas. Então, é um exemplo de deslegalização. Não está na lei o conceito de drogas, está na portaria da Anvisa, que é um ato do Poder Executivo. Tem também a criação de uma empresa pública chamada Nave Brasil, aconteceu em 2019. Na lei de criação da Nave Brasil, tem lá dizendo,
ato do Poder Executivo pode transformar a Nave Brasil de empresa pública em sociedade de economia mista. Então, a lei disse, ato do Poder Executivo, está deslegalizando, está tirando, não precisa ter lei, não. Um ato do Poder Executivo pode transformar ela de empresa pública para sociedade de economia mista. Não precisa de uma lei. A própria lei autoriza, a própria lei rebaixa isso daí. É chamado de deslegalização. Isso está acontecendo muito. Tem algumas leis agora, 2020, você pode pegar as últimas leis, e sempre você vai encontrar um trechozinho de deslegalização. A lei chegando. Ato do Poder Executivo pode fazer isso. Porque, assim, é muito mais rápido o presidente fazer um decreto, fazer uma portaria, fazer uma resolução, sei lá o que for, do que modificar uma lei. Beleza? Então, a questão está correta. O fenômeno da deslegalização, também chamado de delegificação, significa a retirada do próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior. Certíssimo aí. Até trouxe aqui, ó, Lei 13.903 de 2019, vai dizer, ó, ato do Poder Executivo Federal poderá transformar a Nave Brasil em sociedade de economia mista. Está aqui um exemplo de deslegalização, ó. A lei dizendo que um ato do Poder Executivo pode fazer isso daí, não precisa de outra lei para fazer essa mudança. Beleza? Bora lá. O Tribunal de Contas de um Estado, ao analisar as contas de determinado prefeito, verificou que houve gasto de recursos públicos com a elaboração de cartilhas escolares com nomes, símbolos e imagens que caracterizavam a promoção pessoal de autoridades públicas do município. Nessa situação, a conduta do prefeito afrontou especialmente o princípio da impessoalidade certíssima, que é o artigo 37, parágrafo 4º, que vai dizer: a publicidade de atos, programas, serviços dos órgãos públicos deve ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracteriza a promoção pessoal de agentes ou autoridades públicas. A partir do momento que o cara pega e faz cartilhas com nomes, símbolos e imagens caracterizando a promoção pessoal, ele está ferindo aí, essencialmente, principalmente, ou como a questão falou, especialmente o princípio da impessoalidade. Por que eu disse especialmente, principalmente? Porque tem outros princípios aí envolvidos. Você pode pensar, a moralidade, professor, também não é ético fazer isso. Sim, também fere a moralidade. Só que, assim, mais de cara, essencialmente, fere o da impessoalidade. Beleza? Para finalizar, 10ª questão. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência essas informações, julgue a seguir acerca do controle da administração. Vamos lá. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público, e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar a ilegalidade em ato da própria administração. Certíssimo aqui a 10ª questão, vou comentar através desse mapa mental, que é a primeira vez que ele está aparecendo aqui, mas não é a última. Esse mapa mental aqui resolve muitas questões de prova. Imprima logo ele aí, coloca na frente do seu material, porque isso daqui resolve inúmeras questões sobre anulação e revogação. Esse mapa mental foi um dos primeiros que eu criei quando eu virei professor, e até hoje eu utilizo ele. Não mudei nada, porque realmente ele está muito completo, resolve muitas questões sobre anulação e revogação. Não vou comentar ele todo na aula de hoje, como eu falei, ele vai voltar outras vezes, pode ter certeza. Então, a anulação acontece quando o ato é ilegal. O motivo da anulação é a ilegalidade. Então, nós temos aqui a aplicação do princípio da legalidade. Se está ferindo a lei, eu vou anular. Se o ato é ilegal, eu vou fazer a anulação dele. Já a revogação, ela envolve conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade está intimamente relacionada com o interesse público, interesse da coletividade. Tal situação pode ser conveniente e oportuno naquele momento, né? Obedecendo o interesse público daquela época. Hoje não é mais. Então, o interesse público de hoje, da atualidade, não é mais conveniente, não é mais oportuno. Então, eu vou o quê? Eu vou revogar. Então, aqui prevalece o princípio do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público. Foi o que a questão disse, ó. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da
preponderância do interesse público, certíssimo. E pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar a ilegalidade em ato da própria administração, certo? A administração pública pode agir de ofício, o Poder Judiciário só age quando é provocado. Mas a administração pública é uma questão disso, ó. Agir de ofício quando a autoridade competente verificar a ilegalidade em ato da própria administração. Aí sim, se o ato é da própria administração, aí pode agir de ofício. Beleza? Aula cheia de informações aí, conhecendo a Banca CESP, o nível da Banca CESP. Qualquer dúvida já sabe, pode entrar em contato, conte comigo na sua aprovação. Forte abraço, bom estudo.